Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19. Nos diz a palavra de Deus, Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração, faça essa simples oração. Deus, fala ao meu coração. Oremos a Deus. Senhor, aqui estamos para ouvir a Tua voz, e o Senhor já tem falado conosco, porque todas as vezes que nós lemos a Tua palavra, o Senhor está falando. Então, Deus, dai-nos ouvidos para ouvir, ó Deus, e reter e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo que queira roubar a palavra do Senhor do nosso coração. Tende misericórdia. Não deixe, ó Deus, que ela caia no esquecimento, mas que possamos dela lembrar e dela praticar, pois queremos ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Tende misericórdia de nós, e tantos quantos hão de ouvir esta mensagem. Assim rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é cristão? E como cristão, você considera a sua vida cristã, ela é uma vida vivida com profundidade cristã, ou a sua vida cristã é uma vida rasa, superficial? Como é a sua vida cristã? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nesse texto aqui, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem como tema principal a alegria, por incrível que pareça, principalmente num texto onde aparece várias vezes a palavra tristeza. Mas o tema da carta, que está no capítulo 4, versículo 4, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o tom da carta. Alegrai-vos no Senhor.
E Paulo, ao escrever essa carta, ele não está num oásis, ele não está num jardim, ele não está de férias, curtindo uma praia, tomando banho de mar e tomando uma água de coco. Não. Ele escreve essa carta de uma prisão. E ainda quando ele passa por Filipos, plantando igrejas no Império Romano, quando ele chega à cidade de Filipos, e quando já ali ia de cidade para cidade, fugindo da perseguição, quando ele chega a Filipos, aonde ele vai parar? Na prisão. Juntamente com o seu colega de ministério, Silas. E lá, na prisão, o que eles estão fazendo? Por volta de meia-noite, estavam cantando, louvando, orando ao Senhor. E aos companheiros de prisão escutando os louvores e as orações que Paulo e Silas faziam. De duas uma, né? Talvez esses companheiros de prisão pensassem, ou esses aí é meio lelé, meio doido, que está na prisão e está cantando, ou tem algo de muito especial na vida deles. E de fato havia algo de muito especial na vida de Paulo e Silas, tanto que Deus manda um terremoto, abala os alicerces, a prisão, abre todas as portas dos cárceres, e o carcereiro, achando que todo mundo tinha fugido, ele corre, então pega a espada e ia se suicidar, e Paulo grita lá de dentro da prisão, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele então vai aonde está Paulo e Silas e diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é simples e direta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Lídia, que já havia convertido ao Senhor pela pregação de Paulo, agora esse carcereiro também se converte ao Senhor, como Lídia tinha sido batizada, ele e a sua casa, e agora também esse carcereiro é batizado, ele e a sua casa, e assim nasce uma igreja ali em Filipos, e essa igreja cresce. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o tema da carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, quais as características de uma vida cristã vivida com profundidade? Se você é um cristão e não deseja viver a sua vida cristã de maneira rasa, de maneira superficial, quais são as características, olhando para esse texto aqui, quais são as marcas de uma pessoa que vive com profundidade a vida cristã e não de maneira rasa e superficial? A primeira característica é que existe na vida dessa pessoa que vive uma vida cristã com profundidade um verdadeiro amor pelas pessoas e pela igreja do Senhor. Observe versículo de número 19 e 21, falando de Paulo e de Timóteo, como eles expressam esse amor verdadeiro. Diz o texto que espero, porém, no Senhor Jesus, Paulo falando, né? Mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo estava preocupado com o interesse de quem? Com os interesses dos irmãos, não com seus próprios interesses. Ao contrário dos falsos pastores e obreiros e profetas, diz o versículo 20, que Paulo vai dizer, porque ninguém tem um de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 21 ele vai dizer dos falsos profetas, porque eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E Paulo aí demonstra a sua preocupação, seu amor pela igreja de Filipos, aquela igreja que ele havia plantado. E ele quer saber notícias, e ele sabe que Timóteo tinha verdadeira preocupação e amor pelaquela igreja, pela vida dos irmãos. E assim, ele diz, eu vou mandar o mais breve possível Timóteo, para que eu tenha conhecimento da vossa situação, porque ele tem um sentimento igual àquele sentimento de Cristo.
capítulo 2, versículo 5, desse texto aí de Filipenses. Olhe comigo e vira a sua página, talvez não esteja na mesma página da sua Bíblia. Versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que atitude é essa? É de um amor verdadeiro. Porque diz o texto, seguindo o versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação em ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Um verdadeiro amor, que se humilha por amor daqueles dos quais ele ama e quer resgatar, como fez o Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo está dizendo desse sentimento que havia em Timóteo, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, uma preocupação pelo cuidado com os irmãos, com o interesse dos irmãos. Pergunto para você tem essa preocupação? Suas preocupações são egoísticas, você está olhando só para o seu umbigo, para você mesmo, ou você tem interesse, você tem se preocupado com os seus irmãos, com aqueles que estão aqui, ou com aqueles que não estão aqui? Você lembra deles? Você ora por eles? Você os visita? Você pergunta como que eles vão? Você tem esse sentimento? Ou será que o seu sentimento é simplesmente um sentimento egoísta? Só se preocupa consigo mesmo. Quem quer viver uma vida cristã com profundidade, vive um verdadeiro amor, tendo um sentimento de preocupação com o próximo, com os irmãos, com a igreja do Senhor. E então, essa é a primeira marca. E em seguida, nós vemos aqui outra marca, outra característica de uma vida cristã vivida com profundidade, é um caráter aprovado. Tem um caráter aprovado. Olha comigo no versículo de número 22, ainda falando de Timóteo, que diz: e conheceis o seu caráter provado e que foi aprovado por servir ao Evangelho. Serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Que coisa preciosa. Paulo, ainda lá em 2 Timóteo, ele escreve 2 cartas para Timóteo, né? E na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: seja um obreiro aprovado, Timóteo. Um obreiro aprovado. Como? Que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, acompanhando Paulo, ele foi provado e aprovado como um obreiro que não tinha de se envergonhar, que manejava bem a palavra da verdade e tinha um caráter de fato aprovado. Você observa que havia um afeto, uma obediência, uma dedicação de como que fosse um filho servindo o pai. Assim foi a vida de Timóteo no Evangelho, mas não era simplesmente servindo por causa do homem, mas por causa de Cristo. Timóteo servindo a Paulo, no trabalho juntamente com Paulo, ele servia por causa de Cristo. Porque diz aqui, serviu o quê? Ao Evangelho. E o Evangelho, irmãos, nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o Evangelho. É a boa nova da pregação, as boas novas da graça de Deus. Então, conhecei o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Eu te pergunto, meu querido, minha querida, você tem um caráter aprovado? Você tem um bom testemunho de cristão? Você é provado e aprovado por Deus no ministério, na obra que o Senhor te chamou para fazer?
Você é aprovado? Ou você tem sido reprovado? Outra característica de uma vida cristã vivida com profundidade é um caráter provado e aprovado. Amém? E em terceira característica de uma vida cristã vivida com profundidade, eu quero resumir aqui como chamando de ter um coração de servo. Agora falando de Epafrodito, né? Paulo cita aqui no versículo 25, um homem chamado Epafrodito, e olha quantas características abençoadas. Eu resumi aqui em 2 palavras, coração de servo, que eu acho que resume todas essas características aqui apresentadas por Paulo com relação a Epafrodito. Olha comigo no verso 25 que diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, primeira característica, meu irmão. Segundo, companheiro, cooperador e companheiro de lutas. Companheiro e cooperador de lutas. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então vamos meditar um pouquinho aqui em cada uma dessas características. Primeiro, meu irmão. Irmãos, vocês sabem que não só naquela época, mas hoje também, nos nossos dias, infelizmente, tem muitos falsos irmãos e muitas pessoas que a gente tem dúvida se é realmente convertido a Jesus Cristo mesmo, de verdade, né? Mas essa é uma característica de um verdadeiro cristão, de alguém que vive uma vida cristã com profundidade, alguém que pode ser chamado de meu irmão, porque você vê a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, é realmente um convertido. Não é simplesmente um convencido, não é alguém simplesmente que carrega o nome de crente, mas muitas vezes de crente não tem nada. Epafrodito, Paulo olhava para Epafrodito e dizia: esse é meu irmão. De fato eu vejo Cristo na vida dele, ele realmente é convertido a Cristo. Você também? Você é verdadeiramente um convertido a Cristo? Ou será que você é um convertido à religião? Seja ela qual for. Você é convertido realmente a Cristo? O convertido a Cristo, queridos, ele passa pelo arrependimento dos seus pecados e a fé em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Houve uma transformação, de dentro para fora, uma mudança de coração. Isso aconteceu com você? Você nasceu de novo? Pode morrer agora que está no céu? Se você ainda tem dúvida se morrer agora está no céu, está no inferno, não sabe para onde vai, olha, então é bom você falar logo com Deus, resolver essa questão logo. E o fato de ser um presbiteriano, um assembleano, um batista, ou seja, de qualquer outra igreja, não garante céu para ninguém. Tem muitos pastores morrendo e indo para o inferno, porque nunca nasceram de novo. Tem que nascer de novo, tem que ser convertido de verdade, tem que passar pelo arrependimento dos pecados e a fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Isso aconteceu com você? E houve uma verdadeira transformação no seu coração, na sua mente, na sua vida? Você se arrependeu verdadeiramente de ser um pecador e dos seus pecados e creu tão somente em Jesus para a sua salvação? Ou você está confiando em alguma outra coisa, ou quem sabe naquilo que você faz ou deixa de fazer para ir para o céu? Se você está confiando em alguma outra coisa que não seja Cristo, em alguma obra que você faz para entrar no reino do céu, você continua perdido. Só Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, não há outro. E aqui, seguindo então, meu irmão, outra característica desse homem que tem um coração de servo é que ele é cooperador. Você é um cooperador? O que é um cooperador, irmãos? O que vem à sua mente quando fala de alguém que essa pessoa é um cooperador? É alguém que ajuda, que coopera, que facilita a nossa vida. Não é alguém que atrapalha.
Não é alguém que põe mais peso, não é alguém que dificulta, é alguém que coopera. Cooperador. Olha que coisa abençoada. Como nós precisamos de cooperadores, né? E assim era Epafrodito, um cooperador. E diz também que ele era companheiro de lutas, nas lutas do dia a dia, nas batalhas, enfrentando as perseguições e na luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Assim era Epafrodito, cooperador e companheiro de lutas. Era alguém que você podia se contar de fato com ele, né? Como numa guerra, um soldado que ajuda o outro, companheiro de lutas. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos soldados de Cristo, né? Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Você é um companheiro de lutas? Na vida do seu irmão pode contar com você? Ou seu irmão está morrendo do seu lado e você não estende a mão? Você não coopera, você não levanta, você não ora, você não visita, você não ajuda, você deixa ele morrer? Uma característica de uma vida cristã vivida com profundidade é alguém que é cooperador e companheiro de lutas. Não é alguém que fica vivendo uma vida confortável, enquanto os outros caminham a passos largos para o abismo. Não. Ele regaça as mangas. Vou ajudar. Está precisando de mim? Conte comigo. Conte comigo, que eu estou junto. É assim você? Essa é a característica de uma vida cristã vivida com profundidade. Companheiro, cooperador e companheiro de lutas. E aí, seguindo com relação, isso Paulo falando com relação a ele, agora com relação à igreja, ele diz que, por outro lado, vosso mensageiro, não era um fofoqueiro, era um mensageiro de boas novas, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Que bênção, irmãos. Então, Epafrodito era esse canal de bênção, né, que ia de Paulo à igreja e da igreja a Paulo, o mensageiro, o auxiliar das necessidades. Era uma bênção na vida de Paulo, uma bênção na vida da igreja de Filipos, dos filipenses. Você é assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode ser chamado também de um mensageiro usado por Deus para abençoar a vida das pessoas, um auxiliar, servo, coração de servo. Resumiu bem, né? Só alguém com coração de servo pode ser chamado de meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro e auxiliar nas necessidades dos outros. É assim você? Essa é uma característica de uma vida cristã vivida com profundidade, um coração de servo. Estou aqui para servir, para lavar o pé dos meus irmãos. Não para ser servido, mas para servir. Amém? E por último, outra característica, e agora continuando, que isso também está na vida de Paulo e Timóteo, mas destacando aqui Epafrodito, né? Diz aqui Paulo que Epafrodito adoeceu e ele estava angustiado porque tinha saudade dos irmãos e ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, diz Paulo, porque esse irmão é tão abençoado, ele não pode morrer agora, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O verso 28 fala, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. E agora eu quero destacar no verso 29, a característica de uma vida cristã vivida com profundidade. É alguém que está pronto a viver e a morrer por Cristo.
pronto a viver e a morrer por Cristo. Olha o verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, seu lema de vida era: eu morro, mas eu não deixo de servir ao meu Senhor e à igreja do meu Senhor. Mesmo que isso me custe a própria vida. Pronto a viver e a sofrer por Cristo Jesus. E aqui eu quero, como ilustração, eu até coloquei lá um vídeo do pastor Ronaldo Lindói falando dos irmãos morávios que chegaram no Alasca, né, como missionários, levando o evangelho da palavra do Senhor. Os irmãos morávios têm esse nome por causa da Morávia, né, um lugar chamado Morávia, e aí aconteceu um avivamento do século XVIII, na comunidade dos morávios. E eles então passaram a fazer missões. Em 20 anos fez mais missões do que toda a igreja em 100 anos. Eles mandaram missionário para vários lugares do mundo. Eles perguntavam para os irmãos da igreja: irmãos, quem quer ser missionário entre os leprosos na África? E vinha aquele monte de gente à frente, dispostos a ser missionários. Aonde? Entre os leprosos na África. E assim eles foram enviando missionários por várias partes, inclusive até no Alasca. Como diz o conde Zinzendorf, que era um líder na comunidade, conde Zinzendorf. E aí os morávios, eles tinham uma corrente de oração. Já ouviu falar de corrente de oração? Nós temos corrente de oração de vários tamanhos, né? 7 semanas, 21 semanas e tal, de oração. Os morávios, eles quiseram fazer oração realmente para valer. E a corrente de oração dos morávios era assim: 24 horas orando. Sempre tinha alguém, eles revezavam. Nunca deixavam de ter alguém em oração. A igreja em oração 24 horas. Sempre alguém estava em oração. Eles revezavam, então, nessa corrente de oração. E os morávios, eles tinham um lema. O lema dos morávios era o seguinte: o Cordeiro de Deus é digno do seu sacrifício. O Cordeiro de Deus é digno do seu sacrifício. Sabe como surgiu esse lema? Naquela época, ainda na escravidão, havia uma determinada ilha que um senhor feudal não aceitava a entrada de missionários naquela ilha. Ele era o dono da ilha. E aí 2 irmãos de sangue, sabendo disso, eles foram: como que nós temos que fazer uma estratégia para entrar nessa ilha? Como que a gente vai fazer? Eles foram até uma agência missionária, se venderam como escravos para poder entrar e se infiltrar naquela ilha. E assim poder ali anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Vocês entenderam, irmãos, o que eles fizeram? Estão dando deixando a sua própria liberdade para poder falar de Cristo àqueles que ainda não conhecem como Senhor e Salvador. E quando aqueles irmãos, então eles compram a passagem no navio, e para ir então, e a igreja está ali reunida, comovida, emocionada, os irmãos chorando, diante daquela atitude daqueles irmãos que estão no navio já, e a igreja reunida no porto, e quando desatracou o navio e ia saindo para aquele lugar, um dos irmãos da igreja, ali no porto, ergue as 2 mãos para o céu, e com toda a força que o pulmão podia dar, ele disse: o Cordeiro de Deus é digno do seu sacrifício.
O Cordeiro de Deus é digno do seu sacrifício. Vocês entenderam, irmãos? Hoje as pessoas do mundo evangélico estão perguntando o que eu vou ganhar com isso. Qual a bênção que eu vou receber? Qual a bênção que Deus tem para me dar? E até hoje não entenderam que ser cristão, a vida cristã é uma chamada para dar, é uma chamada para ir, é uma chamada para se gastar. E quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, diz o Senhor, esse achará, esse a ganhará. Isso é uma vida cristã vivida com profundidade, não uma vida rasa, medíocre e superficial que muitos cristãos estão vivendo nos nossos dias. Você está pronto a viver e a morrer por Cristo? O Senhor chama: se alguém quer me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. As pessoas não querem tomar a sua cruz, as pessoas não querem morrer para os seus interesses. Você é cristão? Então, se você quer viver uma vida cristã realmente, que honre o seu Senhor e Salvador, que verteu o sangue dele na cruz por você, ser livre do inferno, viva uma vida com profundidade. Como que eu vou viver uma vida com profundidade, pastor? Tenha um amor verdadeiro. Se preocupe com os irmãos, com os interesses dos outros, não com seus interesses egoístas. Tenha um caráter aprovado. Seja aprovado. Seja aprovado como obreiro na obra do Senhor, para a glória de Deus. Tenha um coração de servo, não fique esperando ser servido, sirva. Tenha um coração de servo, como tinha Epafrodito, coração de servo. Era um irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar nas necessidades. E mais, estava pronto a viver e a sofrer por Cristo, a morrer por Cristo, se preciso for. Isso é uma vida cristã que honra ao nosso Deus. E devemos viver com profundidade a vida cristã. Chega de sermos rasos, superficiais. O Senhor está te chamando para a oração, para o culto doméstico. Está te chamando para congregar, para evangelizar, para ser um discipulador. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Chega de zona de conforto. Quantos irmãos deram as suas vidas e hoje ainda irmãos nossos estão morrendo do mundo afora pelo simples fato de serem cristãos. E nós, com toda essa liberdade que temos, estamos como que dormindo em berço esplêndido. Não, irmãos. O Senhor nos chama para vivermos uma vida cristã com profundidade. Você quer essa vida? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu prego para mim também nesta noite. Eu quero mais profundidade na vida cristã. Eu preciso orar mais. Eu preciso servir mais. Eu preciso dedicar mais à obra do Senhor. Eu preciso evangelizar mais. Eu preciso discipular mais. Eu preciso ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor. Eu quero ter um coração de servo. Eu quero ser aprovado. Eu quero ter um amor verdadeiro, estar pronto a viver e a sofrer por Cristo. Você também? Amém? Então vamos ficar de pé e você vai falar para o Senhor: Deus, dá-me a graça, meu Pai, de viver com profundidade a vida cristã. Os anos de vida que eu tenho nessa terra, dá-me a graça de viver com profundidade a vida cristã, uma vida que honra o teu nome, que glorifica o teu nome. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu estiver nessa terra, que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Fale com Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor.
Oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh, Deus do céu, tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão da tua igreja. Aviva-nos por amor do teu nome, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Nós precisamos do avivamento que vem do céu, de vidas, ó Deus, cheios de amor fervoroso por Cristo, dispostos a viver e a sofrer pelo Senhor, a morrer por ti, porque só o Senhor deu a sua vida por nós na cruz. Ninguém mais é digno de toda a honra e de toda a glória. Um morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Meu Deus, que eu não venha viver para mim mesmo. Perdoa, Deus meu, a mim, pecador, quando eu vivo para mim mesmo. Perdoa os meus irmãos, nos perdoe nosso egoísmo, nossa falta de amor ao nosso próximo. Que possamos amar ao Senhor acima de tudo e amar ao nosso próximo como nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, viver um amor verdadeiro, ter um caráter aprovado, ter um coração de servo, que honra e glorifica o teu nome. Abençoa o teu povo, a tua igreja, cada irmão, cada irmã que agora, ó Deus, se volta em oração dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor, para a tua glória, usa-me no teu serviço, na tua obra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós pedimos agradecidos. Amém, amém.